Vamos lá, então, na sequência. Vamos falar um pouquinho agora do trabalho do preso. Tá? O artigo 39 do Código Penal determina lá que será sempre remunerado e garantido os direitos da Previdência Social. Portanto, o preso, seja no regime fechado ou no regime semiaberto, porque no regime aberto o trabalho é uma obrigação, é uma condição, né, para ele ir para o regime aberto, é que ele esteja trabalhando, mas no regime fechado, no semiaberto, ele terá direito sim ao trabalho, e esse trabalho por ele realizado será um trabalho remunerado. Nós vamos falar disso mais adiante um pouquinho. Até porque, pessoal, a própria lei de execuções penais, se você pegar lá o artigo 28, ela diz que o trabalho, tanto no regime fechado como no regime semiaberto, ele tem finalidade educativa e produtiva. Portanto, o trabalho é quase que uma condição para que esse indivíduo seja ressocializado. Por isso, é preciso, sim, trabalhar. É óbvio, né, que a própria lei de execuções penais, lá no parágrafo 2º do artigo 28, ele menciona lá que o trabalho não está sujeito a CLT. Só é sujeito a CLT se ele estiver trabalhando no regime aberto. Porque no regime aberto, como é uma condição, é ele que tem que procurar o emprego. Portanto, é o emprego dele, particular. Não tem agora a finalidade educativa e produtiva, conforme a do regime fechado e semiaberto. Por isso que o trabalho no regime aberto é regido pela CLT, enquanto o trabalho no regime fechado é regido pela própria lei de execuções penais. Tá? Não vai vocês quererem contar tempo de serviço do preso enquanto está no regime fechado e semiaberto, tá? Ou ingressar com uma ação contra o Estado para buscar aí direitos trabalhistas do regime fechado e semiaberto, porque ele não é regido pela CLT, tá? E o salário do preso, tem direito a salário? Você falou que o preso que trabalha tem direito à remuneração? Sim, o artigo 29 da Lei de Execuções Penais estabelece isso, ela é quase que na sequência do trabalho do preso, os artigos aí da Lei de Execuções Penais, tá? A Lei de Execuções Penais, lá no artigo 29, determina que o salário do preso não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Nada impede de ser superior a isso. Pode receber um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, mas não pode receber menos de 3/4 do salário mínimo, tá? E aí você vira e fala assim, mas o que ele faz com esse dinheiro? A própria Lei de Execuções Penais estabelece o que faz com o dinheiro, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ela estabelece o seguinte, que desses 3/4 do salário mínimo, se o juiz determinou na sentença, né, que ele tem direito de indenizar a vítima, uma parte desse dinheiro vai para a indenização da vítima, tá? Uma outra parte vai para a família dele. Uma outra parte fica com o próprio Estado para manter as despesas dele durante a execução da pena, tá? Uma outra parte ele pode usar para adquirir algo que ele queira usar e que o Estado não forneça. Por exemplo, sei lá, um creme de barbear, um perfume, um shampoo e etc. Tá? E aí ele vai mencionando para que ele pode usar esse dinheiro. E lá no finalzinho, a Lei de Execuções Penais estabelece que o que sobrar, o que restar disso, é depositado numa conta. Quando ele sai da execução penal, esse dinheiro lhe é entregue para ele então começar a vida dele. Ou seja, 3/4 do salário mínimo é óbvio que não vai sobrar absolutamente nada para isso tudo que a Lei de Execuções Penais determina. Mas é possível, tá? Legalmente é possível. Na prática, essas coisas não acontecem. Mas na prática, ele recebe sim os 3/4, mas os 3/4 do salário mínimo acaba ficando tudo para uso praticamente dele. O artigo 31 da Lei de Execuções Penais, ela estabelece que esse trabalho interno ele é obrigatório. E se você pegar lá o artigo 50 da Lei de Execuções Penais, a recusa sem motivação para trabalhar gera falta grave lá do artigo 50. Dentro do rol que eu falei para vocês, está o não trabalho imotivadamente. Mas você tem um motivo, não, eu não posso trabalhar porque é idoso, não pode trabalhar porque tem um problema de saúde, não pode trabalhar porque tem uma deficiência, aí ele não trabalha porque há uma motivação. Se não há motivo algum, o trabalho é obrigatório, porque ele tem a finalidade de educar e de fazê-lo se tornar uma pessoa produtiva, que é a finalidade da ressocialização, tá bom? Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas se o trabalho é
obrigatório, ele é forçado a trabalhar? Não. Por isso que a recusa gera falta grave, fica a critério dele. Tá? Mas por que não pode obrigar ele a trabalhar? Porque a Constituição Federal veda, né, os trabalhos forçados, portanto não pode forçar. Ele é obrigado a trabalhar, mas ele vai ser orientado. Olha, você tem que trabalhar. Caso você não trabalhe e não justifique por que não trabalha, isso será considerado falta grave. Você vai perder uma série de benefícios. E aí é óbvio, ele vai acabar trabalhando. E a jornada de trabalho do preso? A jornada de trabalho do preso também vem determinado lá na Lei de Execuções Penais, no artigo 33 da LEP. Ela não pode ser inferior a 6 horas, nem superar 8 horas por dia, com direito ainda a um dia de descanso, que poderá ser preferencialmente aos sábados ou aos domingos. Então, olha que legal, ele tem direito à remuneração, ele tem direito ao descanso de um dia por semana, ou, dependendo da situação, até o sábado e o domingo de descanso, e a jornada de trabalho dele é entre 6 e 8 horas, enquanto a nossa, às vezes, é de 10, 12, 13. Ele trabalhou 6 horas, ele cumpriu a jornada, trabalhou 7, ele cumpriu a jornada, trabalhou 8, já está exaustiva a jornada dele, mas ainda é permitida, mas acima de 9, acima de 8 não é possível mais, tá? É entre 6 e 8 horas. Tá? E em relação à visita íntima, é um direito do preso a visita íntima? Veja que a visita íntima, ela não vem prevista em lei, não tem previsão expressa na Lei de Execuções Penais ou no Código Penal ou em qualquer outra lei extravagante. Você vai falar assim, mas eu já ouvi falar tanto da visita íntima, ela é permitida? Na prática, ela é permitida, ela é admitida, sim. Por quê? Porque já ficou demonstrado, e isso realmente acontece, que ela ajuda a visita íntima a manter a ordem, a tranquilidade entre os presos. E além disso ainda, ela reduz significativamente os abusos sexuais entre os presos. Portanto, exatamente para evitar essas situações, que é um mal ainda maior, acaba-se na prática admitindo a visita íntima, mesmo não havendo previsão legal para tanto. Ok? Tranquilo? Esses são os direitos dos presos. E em relação às mulheres, são esses mesmos direitos que nós mencionamos, porém a mulher tem alguns a mais, né, pela sua condição de gênero, de mulher, tá bom? Então vamos lá. Como se dá os direitos das presas? Quais são os direitos que ela tem, além dos direitos que nós já mencionamos? Ela conserva todos os direitos que nós já analisamos. Além disso, ainda ela tem direito de executar pena em estabelecimento próprio. Então, as mulheres não executam pena no mesmo estabelecimento que os homens. Elas têm as penitenciárias femininas, as colônias femininas, próprias para elas. Não podem, é óbvio, colocar homens e mulheres no mesmo ambiente para executar pena. Não precisa nem mencionar isso, tá? Os estabelecimentos para execução de pena de mulher precisa ter condições, né, de garantir, inclusive, o que não é necessário no masculino, o aleitamento materno, porque nada impede de as mulheres ali ingressarem com filhos recém-nascidos. Tá? Ela precisa, se ela estiver grávida, quando ela iniciar a execução da pena, ela precisa de acompanhamento médico no seu pré-natal, durante o parto e no pós-parto, inclusive extensivo ao recém-nascido. Assim como no estabelecimento em que ela estiver, precisa haver local destinado a berçário, tá? E locais destinados à amamentação dos filhos de até 6 meses de idade. Diferente do estabelecimento penitenciário para os homens, tá? E o artigo 89 da Lei de Execuções Penais estabelece que as mulheres precisam de uma seção especial, de uma área, de um setor específico para as gestantes e parturientes. Portanto, as gestantes e as parturientes, elas não podem ficar no mesmo hall, no mesmo pavilhão que as demais. Elas precisam ter uma seção, uma área separada só para elas dentro daquele estabelecimento, porque elas precisam de cuidados diferenciados, de uma série de outros cuidados
que aquelas que não estão grávidas não necessitam, tá? Além disso ainda, as penitenciárias destinadas à execução de pena de mulheres precisam ser dotadas aí de creches para as crianças maiores de 6 anos e menores, maiores de 6 meses e menores de 7 anos, tá? Caso seja necessário essa situação. Pessoal, com isso nós encerramos esse videozinho bem mais curtinho, só relacionado aí a essas questões que nós mencionamos. Nós encerramos a progressão e a regressão de regime. Para nós terminarmos essa análise da pena privativa de liberdade, só nos restam mais 2 temas, a detração penal e a remissão penal. Falamos delas na sequência.